Obrigado, vereador Raimon. Boa tarde aos senhores e às senhoras da mesa, a todos que vieram participar dessa audiência pública. Eu vou tentar falar o mínimo possível, porque acho que a gente tem que privilegiar a voz dos que estão aqui para participar da audiência, não dos vereadores. Eu só queria fazer alguns registros. Primeiro, eu acho importante a gente lembrar que essa questão da repressão ao trabalho do comércio ambulante na nossa cidade, ela é histórica e eu acho que representa um dos aspectos mais perversos da relação do poder público com a classe trabalhadora do Rio de Janeiro. Durante todo o século XX, mais da metade da população da nossa cidade foi obrigada a trabalhar na informalidade. E hoje esses números não são muito diferentes. Então, como a gente pode viver numa sociedade em que a força de trabalho é empurrada para a informalidade e o poder público fica permanentemente, historicamente, reprimindo essa que é uma necessidade das pessoas buscarem no comércio ambulante a sua sobrevivência. Então, essa é uma história perversa. Eu sou testemunha ocular de inúmeras violências contra trabalhadores e trabalhadoras do comércio ambulante. Se eu fosse começar a falar aqui sobre as histórias que eu vi, não as histórias que me contaram ou que eu li nos jornais, eu ia precisar de mais do que o tempo dessa audiência. Eu só quero dizer o seguinte, para vocês terem uma ideia do que eu vi ao longo da minha vida. Eu sou morador da Tijuca, então eu vi episódios gravíssimos de violência na Praça Sans Pena. Na Praça Sans Pena, eu cheguei a ver a guarda municipal espancar criança de 10 anos de idade. E o espancamento só parou com a intervenção dos moradores da Tijuca que assistiram a cena estarrecidos e foram reagir ao que estava acontecendo. Eu fiz o meu segundo grau na Rua Marechal Floriano e fiz a minha faculdade no Largo de São Francisco. Eu assisti cenas brutais e tive, quando era estudante, a oportunidade de ver guardas municipais dividindo o roubo da mercadoria dos camelôs dentro do ônibus da Guarda Municipal. Dentro do ônibus da Guarda Municipal. E lógico que ao questionar a atitude dos guardas, eu e outras pessoas que estavam na rua fomos agredidos pelos guardas municipais. Olha, eu continuo, recebendo os relatos permanentemente das violações de direitos. Eu fiz um projeto de lei para tentar colaborar com os trabalhadores da Rua Joaquim Silva, porque outra perversidade que acontece com o trabalho ambulante é que muitas vezes o comércio ambulante é a ponta de lança da revitalização econômica de uma região. A Lapa é um exemplo perfeito disso. Eu comecei a frequentar a Lapa quando entrei para a faculdade e eu vi a Lapa renascendo por causa do trabalho dos ambulantes. Os comerciantes, os investimentos do capital para abrir as casas, E aí sim a imprensa começar a falar na retomada da Lapa, vem depois, muito depois daquelas senhoras da Joaquim Silva tomarem a iniciativa de colocarem os seus isopores na porta da casa delas, para atender as pessoas que começavam a frequentar a roda de samba do Semente, começavam a frequentar a roda de samba da Rua Joaquim Silva. E aí eu queria, além de me comprometer com a urgência para o PL 779, eu queria também pedir o apoio de vocês e aos colegas para que nós derrubemos o veto do prefeito, porque o projeto foi aprovado nessa casa, mas o prefeito Eduardo Paes vetou. Um projeto que declara patrimônio cultural imaterial do povo carioca, os trabalhadores do comércio ambulante e os camelôs da Rua Joaquim Silva, pioneiros da revitalização da Lapa. É perverso também quando a gente vê o poder público se utilizar do argumento da necessidade da regulamentação para abrir mercado para o capital.
Eu, por exemplo, não me esqueço do que aconteceu na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que foi o comércio, uma região que hoje culturalmente é importantíssima, que foi criada por trabalhadores informais, que quando o poder público chegou para regulamentar, o que o poder público fez? Deixou 40% das pessoas que trabalhavam informalmente de fora da nova Feira de São Cristóvão. Enquanto restaurantes que nunca tiveram nada a ver com a Feira de São Cristóvão foram incorporados na nova Feira de São Cristóvão. E a Orla do Rio de Janeiro? O que aconteceu na Orla do Rio de Janeiro com a regulamentação? Quando todos são obrigados a comprar do mesmo fornecedor, o que está acontecendo? Estão transformando os camelôs em empregados daquele fornecedor e destruindo totalmente o caráter de trabalhador autônomo que eles têm que ter. Aí o fornecedor é quem decide os preços das mercadorias, a margem de lucro que os trabalhadores terão. E os quiosques da Orla, entregues a grandes empresas? Qual é o sentido do Jornal Globo ter um quiosque na Orla? Qual é o ganho social para a cidade do Rio de Janeiro? As organizações Globo, a família Marinho está precisando ir para a rua, está precisando abrir comércio de rua para sobreviver, por acaso. O que nós vemos na história da nossa cidade é que o poder público no Rio de Janeiro, ele raríssimas vezes, para não fazer injustiça a prefeitos, por exemplo, como o ex-prefeito Saturnino Braga, raríssimas vezes o poder público no Rio de Janeiro operou na lógica de garantir os direitos da população. O poder público do Rio de Janeiro, ele opera na lógica de garantir os negócios. Os negócios, é isso que está por trás, por exemplo, da iniciativa de querer acabar agora com o comércio ambulante de Botafogo. Nós temos que apoiar a criação do mercado popular de Botafogo e não permitir, mais uma vez, que os direitos do povo trabalhador dessa cidade sejam submetidos aos lucros de meia dúzia. A Copa do Mundo e as Olimpíadas são um exemplo perfeito disso. Uma oportunidade, por exemplo, para o poder público, né, criar mecanismos para que a população que faz o trabalho nas ruas possa aumentar a sua renda durante os jogos, nem passa perto da preocupação das nossas autoridades. Muito pelo contrário, a preocupação é criar zonas exclusivas econômicas para investimento apenas dos sócios, não é, do negócio da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional. Eu fiz as anotações aqui no celular porque eu esqueci o papel, só que aí o celular toda hora ele bloqueia e eu não posso ler tudo que eu quero falar. Nós precisamos, também eu queria chamar a atenção aqui para o processo de repressão aos camelôs da Praça São Salvador. A Praça São Salvador tem sido objeto de muita polêmica por conta da utilização do espaço, e eu não tenho dúvidas que a utilização da Praça São Salvador tem que ser regulamentada, tem que haver uma ação do poder público no sentido de garantir os direitos dos moradores da Praça São Salvador. Agora, isso pode ser feito em acordo com os camelôs da praça, que já se comprometeram a aceitar a regulamentação de horários, a parar de vender bebida em garrafa e vender apenas em latas, né? E o poder público, especialmente através da vereadora Leila do Flamengo, querem acabar com toda a atividade na Praça São Salvador, até o chorinho que acontece sábado à tarde, querem retirar e transferir para o aterro do Flamengo, como se o chorinho do sábado à tarde tivesse alguma coisa a ver com a ocupação ilegal, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E a repressão, claro, começa sempre, né, pela cadeia mais fraca, né, pelo elo mais fraco da corrente, né, porque até agora eu não vi nenhuma autoridade que quer reprimir o comércio ambulante na Praça São Salvador dizer, por exemplo, que os restaurantes da praça têm que fechar mais cedo, porque eles abertos também até 1 hora da manhã, segunda, terça e quarta-feira, incomoda o sossego dos vizinhos. Quer dizer, os problemas aparecem e aí desvia-se os olhos dos problemas causados por quem tem capital, por quem é dono de um comércio, por quem é dono do restaurante, e foca-se o olhar apenas
não é no problema causado por quem está ali fazendo o comércio ambulante, que aceita ser regulamentado. O vereador Babá falou da importância da mobilização da categoria. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil, ele só vai se transformar a partir da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, da auto-organização e da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. O que estão no topo da nossa sociedade não querem que as coisas mudem, querem que as coisas continuem a se reproduzir, a acontecer como elas sempre aconteceram. Então é absolutamente essencial que a classe trabalhadora, não só os trabalhadores do comércio ambulante, mas a classe trabalhadora como um todo, arregace as mangas e não abra mão dos seus direitos e se mobilize, incomode e faça as manifestações, faça o seu papel, entendendo que nada é dado de graça. Todas as sociedades hoje no mundo, onde a população vive com qualidade de vida, essa qualidade de vida foi conquistada pela luta da classe trabalhadora daqueles países. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Por isso, a organização de vocês é absolutamente essencial para que a gente possa conquistar vitórias, né? Eu queria... Nós estamos no ano em que se comemora 450 anos da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria só chamar a atenção para vocês como que esse auditório, esse plenário, ele traz nas suas obras de arte a representação da hipocrisia do nosso Estado. Aqui nós temos um mural que representaria a fundação da cidade, absolutamente pacífico, né? As pessoas ali tranquilas, indo rezar a sua missa, os índios olhando ali com jeitão meio de selvagens bobos. Mas a verdadeira cara da fundação da cidade do Rio de Janeiro está naquele painel do alto ali. Aquele painel representa a Batalha da Glória, representa o massacre da Confederação dos Tamoios, onde hoje fica o Outeiro da Glória, onde era o entrincheiramento de Uruçumirim. Essa é a história real da cidade do Rio de Janeiro. Aquela batalha levou a que se instalasse nessa cidade o que foi o maior porto de entrada de escravos em todo o mundo, em todo o mundo. E a realidade é que até hoje o poder público se comporta como representante daquele massacre, como representante de uma sociedade escravocrata. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte: um companheiro veio aqui e disse que a Guarda Municipal não está preparada para atuar junto aos camelôs. Eu discordo. A Guarda Municipal está preparada para agir coerente com aquele quadro. A Guarda Municipal está preparada para ser um instrumento de repressão, para ser um instrumento de massacre cotidiano daqueles trabalhadores que tentam conquistar a sua sobrevivência nas ruas da nossa cidade. A Guarda Municipal, desde a sua fundação, foi comandada por policiais militares, muitas vezes oriundos de tropas de elite que também são preparadas para a lógica da repressão e da violência contra o povo trabalhador. Então não se iludam, não é uma questão de preparo. Quando um guarda abusa, as nossas autoridades, o governador Sérgio Cabral era especialista nisso, né? Um policial militar que, aliás, também historicamente abusam da população que trabalha nas ruas da nossa cidade, várias vezes, inclusive, em total desvio de função. Na Lapa mesmo, eu fui testemunha várias vezes, especialmente em 2006, quando eu fui candidato a deputado estadual. Eu ia toda sexta-feira à noite fazer campanha na Lapa. Eu comecei a perceber comerciantes da rua Mendes Sá dando dinheiro para a polícia militar reprimir os camelôs da rua Joaquim Silva. Eu fiquei tão convicto disso que eu interpelei os empresários no meio da rua, chamei: é um absurdo o que vocês estão fazendo, vocês estão dando dinheiro para a polícia reprimir os camelôs. E os empresários me responderam da seguinte maneira: não, mas é porque o camelô atrai o bandido que vai roubar o meu cliente. O camelô faz com que o número de clientes na minha loja diminua. Então o governador Sérgio Cabral, retomando o fio da meada, é especialista quando
um policial militar abusa, em colocar a culpa naquele policial militar, já chamou até de imbecil, né, o policial militar que teria abusado. Mas a estrutura da nossa polícia militar, a estrutura da nossa guarda municipal são planejadas e pensadas para produzir abusadores. Isso é estrutural, isso é um objetivo do poder público, que a nossa guarda municipal, que a nossa polícia militar não sinta que tem limites diante da lei quando trata-se de atacar o povo trabalhador, quando trata-se de atacar os direitos da população mais pobre da nossa cidade, para que uma ordem social tão injusta como a nossa possa ser mantida. As forças de segurança têm que ser treinadas para se comportarem sistematicamente como violadores dos direitos da população. Então eu não embarco essa de que a guarda municipal ela está despreparada. Precisamos mudar radicalmente a forma como se organiza a guarda municipal. Precisamos acabar com a direção da guarda municipal por policiais militares. A guarda municipal tem que ser dirigida por guardas de carreira e tem que ser preservado o seu caráter civil, sem militarização do trabalho cotidiano da guarda. Então todo o meu apoio à luta dos trabalhadores e das trabalhadoras no comércio de rua do Rio de Janeiro, e vamos arregaçar as mangas, porque o Brasil só muda de baixo para cima, e com muita manifestação, muita luta. Obrigado, vereador.